Você já chegou aqui ao 4º episódio dos nossos ensinamentos sobre os segredos do psi milionário. E hoje nós vamos falar sobre uma questão muito controversa para alguns e muito clara para outros: o subconsciente. Bom, nesse livro ele trata o subconsciente, o autor trata o subconsciente como o que embasa a nossa tomada de decisões. Ponto esse que eu concordo. E ele diz o seguinte: quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções, profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, o que nós vamos abstrair aqui e trazer para o nosso contexto, né? Para o nosso entendimento enquanto psicólogo, enquanto empreendedor, enquanto uma classe que tem tanta dificuldade com ganhar dinheiro. Ah, Kelly, mas de onde você está tirando isso? Cara, do discurso, dos relatos, das coisas que a gente escuta sobre dinheiro dentro da profissão da psicologia. E essa é uma das razões da gente estar estudando esse livro juntos. Bom, quando o autor diz que a lógica ela vai ser vencida por emoções profundamente enraizadas, o que ele está tentando dizer com isso? Que tudo aquilo que nós sentimos e guardamos como informação, que embasam a nossa tomada de decisão, que alguns autores vão chamar de subconsciente, é a partir desta lógica de tomada de decisão, não a lógica consciente, mas a lógica inconsciente. Quantas vezes aí no seu consultório, quantas vezes com o seu paciente, quantas vezes com relação a dinheiro, você não sabe explicar por que você tomou aquela decisão. Você não sabe explicar por que você decidiu aquele preço daquela consulta, porque muitas das vezes os preços são baseados ou na tabela do CRP ou no que eu acho que vale uma sessão, e muitos de nós passamos muito tempo cobrando infinitamente mais barato do que o nosso serviço vale. De onde vem essa crença, essa necessidade de subvalorizar o nosso trabalho? Bom, existe alguma coisa no nosso inconsciente que está dizendo que psicólogo, a psicologia, a psicoterapia, ela não tem tanto valor. E logo a gente passa a não cobrar tanto. E as pessoas que já romperam com essa crença, né, com essa limitação, elas já estão cobrando um pouco mais, elas já estão cobrando um preço mais justo pela qualidade do serviço, pelo tanto que já estudou, pelo tanto que já se desenvolveu para entregar um serviço de qualidade. Então vocês vão sempre me ver falando aqui nessa série sobre a maneira como nós conduzimos essas crenças sobre dinheiro para a nossa profissão. Então, o meu convite para você vai ser olhar para esse lugar de como que a sua relação se moldou ou ela se fundamenta com relação ao dinheiro sobre o seu trabalho, sobre a sua entrega, sobre a sua prestação de serviço. E como eu estou seguindo aqui a relação de tudo isso com o livro, eu vou falar para você 4 princípios, 4 elementos chaves que o autor propõe como mudança. O primeiro elemento da mudança, no caso, é a conscientização. Você não tem como modificar algo que você não tem consciência. Se você não tem consciência sobre qual é o teu modelo de dinheiro, como é que você vai modificar isso? Então é muito importante olhar para essa emoção, para essa relação emocional que você tem com o dinheiro, para poder, de fato, partirmos para qualquer tipo de modificação. A segunda é o entendimento. Saber, consciência, não é a mesma coisa que entender. Então você precisa entender como, a compreensão do seu modo de pensar, de como que você funciona. E aí sim você vai ser capaz de se reconhecer fora dela. Os padrões, as coisas que você faz, você compreende como elas funcionam. E o terceiro elemento seria de mudança seria a dissociação, que é o seu pensar, a maneira como você pensa, a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado no que você é hoje. Ou seja, você não vai fazer essa tomada de decisão baseado no que você é hoje. Você precisa se ver, dissociar de quem você é hoje e se ver de uma maneira diferente. Se ver cobrando mais, cobrando melhor, valorizando mais, falando de dinheiro sem medo, conversando sobre dinheiro com o seu paciente, cobrando um preço justo, sem se sentir acuado. E o quarto elemento da mudança seria o reconhecimento. O reconhecimento é um processo de eu vou tomar a consciência
desse condicionamento que eu sei que eu trago, dessa mentalidade que eu sei que eu trago, e recondicionar um novo padrão. E é esse recondicionamento, essa mudança de padrão, esse modelo diferente de atuar é que vai fazer você de fato mudar. Então, você tem que ter a consciência, né? Primeiro a conscientização do problema, se é um problema para você, o entendimento, entender como que aquilo funciona para você, se ver de uma maneira diferente, se ver distanciado daquilo que você já atuava, e o recondicionamento, ou seja, começar a se programar para fazer de uma maneira diferente. Tudo isso está muito conectado com o modelo que foi implantado em você, e uma das questões que a gente mais precisa falar sobre dinheiro é de onde vem esse modelo. Via de regra, você aprendeu. Via de regra, você traz para a sua vida o modelo de dinheiro que você aprendeu com os seus pais. E naturalmente, um ou outro atua mais sobre você, ou o modelo de dinheiro da sua mãe, ou o modelo de dinheiro do seu pai. O autor vai sugerir que a gente faça esse exercício, pegar um papel e escrever como que a sua mãe lidava com dinheiro e como que o seu pai lidava com dinheiro durante toda a sua infância, e se identificar mais com qual padrão. Você vai perceber qual padrão. Eu, por exemplo, me identifico muito mais com o padrão de dinheiro do meu pai. Tudo que ganha, gasta. Tudo que ganha, gasta. Dinheiro não é para ficar guardado. A minha mãe é absolutamente diferente. A minha mãe tem um modelo de dinheiro muito mais sobre guardar, sobre ter coisas materiais, no sentido assim, uma casa. Ela não gasta dinheiro com absolutamente nada que ela considere fútil ou supérfluo, que era um modelo completamente diferente do meu pai, e eu naturalmente adotei esse modelo do meu pai porque ele foi mais confortável para mim. A minha irmã, por outro lado, ela adota exatamente o modelo da minha mãe. Elas se relacionam com o dinheiro de uma maneira muito parecida. E aí, a reflexão desse módulo, né, desse quarto episódio, é a gente pensar sobre o que está atuando no seu subconsciente. Qual é o modelo que opera sobre dinheiro no seu subconsciente quando você vai precificar, quando você vai cobrar, quando você vai falar de dinheiro com o seu paciente? É difícil? É fácil? É tranquilo? Se o paciente não pagar, você acha que tá tudo bem, ou você quer que ele pague antes por medo dele não te pagar de maneira nenhuma? Então, o nosso convite para esse princípio da riqueza é como está operando o seu subconsciente sobre dinheiro. E aí o exercício proposto vai ser você trazer todas as suas referências, trazer, né, o conhecimento, a consciência de como que isso se deu, como que isso se formou no seu subconsciente, para daí então a gente começar um processo de mudança. Então, nesse episódio de modelo de dinheiro, né, o modelo subconsciente de dinheiro que você tem, a gente vai olhar muito para dentro. E você vai fazer sim esse exercício, eu tenho certeza, e vai trazer à tona aquilo que está te impedindo de modificar. Porque é só quando você conhece, sabe, se vê dissociado, né, se vê fora e parte para uma reprogramação que de fato o seu modelo de dinheiro vai mudar. Então esse é o nosso quarto episódio, eu te vejo no quinto episódio para a gente falar um pouquinho mais sobre as nossas crenças, o nosso modelo e a nossa mente psi-milionária.